como proceder em ações de justiça gratuita, onde o perito identifica que terá despesas. O perito é obrigado a aceitar essas ações ou o perito pode declinar? Como que é o procedimento usual? É muito importante que ao ser nomeado você identifique se trata de uma ação de justiça gratuita. Sendo uma ação de justiça gratuita, assim como nas demais ações, você deverá estudar o processo para saber qual é a demanda, o que o juiz está querendo de você. E o macete para não perder tanto tempo estudando todo o processo é você estudar 3 peças fundamentais, que é a inicial, onde o autor pleiteia alguma coisa, a contestação, que é onde o réu se defende ou faz as suas argumentações, e a nomeação, que é onde o magistrado está te nomeando e ele vai pontuar o que ele necessita de você. Quando você se situar no processo dessa forma, você vai verificar se realmente é uma ação que vale a pena você atuar ou não. Tanto em ações de justiça gratuita quanto em ações remuneradas, você não é obrigado a aceitar. Então vamos supor que você aceite atuar numa ação de justiça gratuita e depois você percebe que seria necessário que você tivesse algum gasto para poder cumprir com a sua função. Vamos dar exemplo aqui numa ação de uso capião. Normalmente, o uso capiendo, ele entra com ação e ele pede justiça gratuita. Então, se ele pede justiça gratuita e há algum tipo de despesa do perito, logicamente o perito vai pensar assim: fui nomeado, existirão despesas e eu não tenho condição de tocar para frente isso aqui. E a maioria dos peritos acabam desistindo. Por exemplo, numa ação de uso capião, normalmente é requerido que faça a descrição do imóvel, a caracterização do imóvel, um croquis do imóvel. Mas, muitas vezes, é solicitado um levantamento topográfico, uma demarcação ou algo nesse sentido, onde se torna necessário a contratação de serviços de georreferenciamento ou de topografia, e esses serviços não são baratos. Agora imagina que você pegou uma ação aí em que você vai ganhar R$ 800 praticamente de honorários e você necessita ter um topógrafo para fazer um levantamento planealtimétrico, porque foi solicitado ali nos autos. O que fazer? Normalmente os peritos declinam, os peritos desistem do caso, mandam uma petição e aquele texto básico, onde eles falam para o magistrado: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de tal vara, eu, fulano de tal, me sinto honrado pela incumbência, no entanto, não posso aceitar a nomeação em virtude das despesas serem superiores ao valor dos honorários pagos judicialmente. E desistem, e nisso o juiz precisa nomear um outro perito, isso leva muito tempo, e existem outras desistências, inúmeras desistências, como aconteceu comigo. Eu fui nomeado num caso de uso capião, e eu fui o 5º perito a ser nomeado, e eu aceitei, e no final eu acabei conseguindo fazer um trabalho que foi suficiente para o magistrado. Mas vamos supor que você precisa então fazer a contratação de um topógrafo. É claro que você não vai pagar do bolso um topógrafo, porque o valor será superior ao valor dos honorários que você receberá. Que os honorários em perícias gratuitas, eles são praticamente simbólicos para cobrir as despesas do perito. Então, você vai verificar que os honorários de um topógrafo serão muito mais elevados. Você tem 2 opções, isso que é importante saber. Ou declinar e mandar aquele requerimento padrão, aquela petição padrão, agradecendo ao magistrado, ou você pode ter uma segunda opção que muitos profissionais desconhecem, que é a seguinte: a Defensoria Pública, ela tem verba para poder atuar em casos assim. Ela tem verba
para aplicar em condições semelhantes a essa. Só que a Defensoria Pública precisa ser provocada, ela precisa ser requerida para poder liberar alguma verba. Tudo no processo judicial tem que ser requerido, tem que ser peticionado. Ninguém vai adivinhar que o perito vai necessitar de uma verba para fazer levantamento topográfico. Então, a maioria dos profissionais simplesmente desistem, muitas vezes por não conhecer que existe essa possibilidade. É claro que vai dar um pouco mais de trabalho, porque além de você fazer o seu trabalho, você vai ter que fazer uma petição requerendo que a Defensoria Pública aprove o valor dos honorários para a contratação do topógrafo. Isso vai requerer um pouco mais de trabalho da sua parte, você vai ter que redigir um documento, você vai ter que peticionar, mas esse seria o caminho. Se você não quer declinar da nomeação, você vai peticionar nos autos a verba para a contratação de um topógrafo. De preferência, você vai colocar junto com a sua petição o orçamento desse profissional. O processo vai ser analisado, o juiz vai deferir esse processo, ou vai encaminhar para a Defensoria Pública, que vai deferir esse processo, e aí você poderá contratar o perito, o topógrafo, e com o relatório do topógrafo, com os serviços topográficos, você vai poder, então, fundamentar o seu laudo pericial ou complementar o seu laudo pericial. Então, essa é a alternativa. Se você for nomeado num processo de justiça gratuita, aonde exista a necessidade de contratação de serviços especiais, ou seja, um topógrafo ou qualquer outro tipo de serviço, ou um ensaio de materiais, qualquer que seja o tipo de serviço ou de profissional de apoio, você pode sim requerer verba junto à Defensoria Pública para a contratação desses serviços especiais. E uma vez deferido esse valor, você vai estar liberado para contratar esses profissionais e assim dar prosseguimento ao seu trabalho pericial. Então, essa é a dica. Se você foi nomeado numa ação de justiça gratuita e você precisa de um profissional de apoio, não é obrigatório que você decline da nomeação em função dessa despesa. Você pode sim pleitear o valor junto à Defensoria Pública. Por que os profissionais não fazem isso? Por puro desconhecimento de que existe essa possibilidade. Então, principalmente quando se trata de ações de uso capião, o uso capiendo não tem condições financeiras e é muito comum essa necessidade de contratação de um serviço de apoio, de um topógrafo. Então, sempre que você pegar uma ação de uso capião, já fique atento que muito provavelmente ela é uma ação de justiça gratuita. Fique atento no que está sendo pedido, porque se houver uma inobservância da sua parte, você aceitar a nomeação e de repente você posteriormente verificar que precisa da contratação de um topógrafo, as coisas vão se complicar. Então, já no aceite desse caso, você já verifica essa necessidade para também já peticionar a liberação do valor da contratação de serviços por parte da Defensoria Pública. Essa é a alternativa que você tem para poder aceitar uma nomeação onde há despesas, que obviamente a gente não vai trabalhar para tirar dinheiro do bolso. Cabe à justiça fazer esse desembolso, fazer esse pagamento. O perito, a obrigação do perito não é trabalhar de graça. E você pode sim declinar de uma nomeação, ainda que ela seja remunerada. É claro que não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é trabalhar e sermos remunerados, né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido que existe essa alternativa. Esse vídeo foi baseado numa situação real de um colega que me fez uma pergunta essa semana, e é muito bom receber essas perguntas de vocês, porque essas perguntas muitas vezes alimentam, inspiram vídeos, inspiram geração de conteúdo de uma forma prática, de uma forma que realmente vai ajudar vocês
de uma forma prática, vai servir. De repente você nunca passou por essa situação, mas pode ser que no futuro você passe por uma situação semelhante e você, sabendo dessa informação, saberá também como agir e como ir adiante na sua nomeação. Obrigado, pessoal, pelo prestígio de todos nos canais, pela colaboração, pelos elogios, pelas críticas, pela participação de todos, pelo prestígio. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.